beleza? Tudo bem? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão passando bem? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí no nosso CHC, no nosso curso de História completo, para concursos vestibulares e também pré-militar, como você já sabe. E meu aluno novato agora está sabendo. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, isto sai, o celular para mensagem 329165 0267. Beleza? Então vamos continuar. Conteúdo que nós iremos passar nessa aula: História do Brasil 70, Primeira República. Como nós já tínhamos visto anteriores, vimos os presidentes, todos mais. Beleza? Chegamos no último, Washington Luiz. Falamos até a chegada de Getúlio Vargas ao poder com a Revolução de 1930. Mas vamos fazer um apanhado geral desses dois últimos governos, tanto de Arthur Bernardes quanto de Washington Luiz. Também falaremos um pouco sobre o Rio Grande do Sul e falaremos um pouco também de uma cisão dentro do próprio Partido Republicano Paulista, criando assim o Partido Democrático. Você vai ter outros partidos sendo criados, o Partido da Mocidade, entre outros. Mas dando um destaque maior para o Partido Democrático. Beleza? Então, um panorama antes da Revolução de 30. Panorama antes da Revolução de 30. Arthur Bernardes, AB. Governo complicado. Pessoal, como eu já falei para vocês, Arthur Bernardes vai ter um governo um pouco difícil. Ele vai ficar um pouco aí governando dentro da sua fortaleza do Catete e nem vai sair ainda para paradas militares, com medo e tudo mais. Mas vai tentar fazer de qualquer forma impedir e ao mesmo tempo destruir os seus opositores políticos. Tranquilo? Você tem um clima de insatisfação financeira e ainda mais repercutido por decretações de estado de sítio. Insatisfações financeiras por causa de quê? A emissão de moeda através da terceira valorização do café, ou seja, a política de valorização do café que nós já vimos falando através do também falado do convênio Taubaté. Principalmente aí, pessoal, Epitácio Pessoa que dá essa terceira valorização do café. Você tem uma grande emissão de papel moeda para ter essa forma que o café não se desvalorizasse. Para você ter uma grande produção de café e ao mesmo tempo que esse preço não se desvalorizasse, o governo seria comprar uma parte desse café. Então, através dessa insatisfação financeira por causa dessa política de valorização do café, você tem um processo inflacionário. Ok? E ainda mais, em 1927 estava se proposto o pagamento da dívida externa. E os principais credores estavam com medo que o Brasilzinho desse um calote neles. Nesse caso, o que você observa? Observa que internamente os cafeicultores do governo de Arthur Bernardes verão um descaso, um abandono pela parte financeira que é o café. O que você observa? Depois dessa valorização, da política de valorização do café, você observa que Arthur Bernardes ele deixa essa política de valorização do café, tira da reta o nariz do governo federal e passa para essa atribuição, essa empreitada para São Paulo conseguir ir com essa política, empréstimos e tudo mais. Você tem uma lei sendo criada e você tem a criação, nesse caso, do Instituto de Café do Estado de São Paulo. Nesse caso, o governo federal tiraria de frente o seu dinheiro nessa política de valorização e o Estado de São Paulo pegaria agora na mão da massa, nesse caso da valorização do café. Ficaria por um bom tempo
empréstimo e tudo mais, né? Só que não vai aguentar. Tranquilo, pessoal? Então o governo federal não iria mais apoiar, só em caso de crise. Beleza, o café está na mão dos cafeicultores agora de São Paulo, do governo de São Paulo. E você acontece as eleições. O Washington Luiz entra no governo tranquilamente, porque não teve nem oposição à sua candidatura, e ele entra no governo. Como já falamos na nossa última aula, o governo de Washington Luiz é um governo mais tranquilo. Ele decreta o fim do estado de sítio e fazem outras coisas. Mas, o que você observa nesse caso? Washington Luiz, como nós já vimos, ele vai dar preferência no caso da política dos governadores e pegar principais líderes das bancadas da Câmara Federal para compor as pastas ministeriais. Nesse caso, entra Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Tranquilo, pessoal? No Rio Grande do Sul, o que nós podemos observar? O PRE, o Partido Republicano Rio-Grandense, dominava a política do Rio Grande do Sul. Tranquilo, pessoal? E claro, você tinha os opositores que estavam correndo ali pela beirada, fazendo revoltas. Principalmente contra quem? Borges Medeiros, que o cara não saía da presidência do Estado. O que acontece? Tenta-se impedir essa eleição de Borges Medeiros, mas só que não acontece. Forma-se a chamada Aliança Libertadora, através de Assis Brasil, para tentar impedir essa eleição, mas há uma derrota da Aliança. E nessa derrota da Aliança, temos outra revolta, uma guerra civil. Há um acordo, o Acordo de Pedras Altas, onde nesse acordo teria uma revisão da Constituição do Rio Grande do Sul. Nesse caso, limitando os poderes de Borges Medeiros, mas principalmente impedindo a sua reeleição na próxima eleição, onde nós veremos que Borges Medeiros vai apoiar Getúlio Vargas. Tranquilo, pessoal? Continuando, São Paulo. Temos que entender uma coisa aqui interessante. Dentro do Partido Republicano Paulista, pessoal, nós vamos observar pensamentos diferentes. Vamos observar divergências dentro do próprio Partido Republicano Paulista. E essas divergências, o próprio partido não vai conseguir assimilar todo esse confuso pensamento dentro do partido. Muitos desses pensamentos são pensamentos pessoais. Nesse caso, você observa nascer outros partidos da mocidade, entre outros, mas principalmente o Partido Democrático, com um programa liberal, aonde na sua plataforma você observava o quê? A reforma política, através do voto secreto e obrigatório. E entre outras coisas, como a independência dos três poderes e, entre outras coisas mais, o julgamento por parte da justiça no caso das eleições e entre outras coisas. Ok? E nesse caso, esse Partido Democrático arrasta várias pessoas para o seu lado. Por quê? O que você observa? O Partido Republicano Paulista não assimilava muitas pessoas da sociedade, principalmente pessoas da classe média. E nesse caso, o Partido Democrático vai favorecer essas pessoas que antes não eram favorecidas pelo PRP. Tranquilo? Chegamos à Revolução de 30. Então, aqui em São Paulo, nós observamos uma cisão, uma diferenciação de pensamentos dentro do Partido Republicano Paulista. A Revolução de 30. O que nós temos que falar dela? Como você já sabe, o Washington Luiz deveria indicar um mineiro, mas só que ele não faz isso. Indica um outro paulista, presidente de São Paulo, Júlio Prestes. Dentro dessa atitude de Washington Luiz, dentro dessa cisão que vai ocorrer entre o Pacto de Ouro Fino, entre a alternância entre São Paulo e Minas Gerais,
você tem várias discussões sobre essa decisão de Washington Luiz. E essas decisões nós teremos que aqui entrar em mérito dessas decisões. Mas o que temos que observar é que o Washington Luiz via em Júlio Prestes a pessoa ideal para continuar as suas ideias financeiras, tranquilo? Sua política financeira, tranquilo? Mas só que essa ideia de Washington Luiz nomear um outro paulista vai levar à cisão, claro e óbvio, do Pacto de Ouro Fino. Você tem um encontro, como eu já falei para vocês, de Antônio Carlos por parte de Minas Gerais e João Neves por parte do Rio Grande do Sul, numa tentativa de formar uma aliança para ir de contra essa candidatura de Júlio Prestes. Há um acordo e é formada a tal da Aliança Liberal, onde você tem a participação de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, e entre outras pessoas também, entre outros estados. Mas o que nós observamos neste momento? Observamos neste momento que há uma nova convocação para indicação contra Júlio Prestes. Nesse caso, a Aliança Liberal indica Getúlio Vargas e João Pessoa. Uma forma de falar que estamos saco cheio dessa República do Café com Leite. Tranquilo, pessoal? João Pessoa, sobrinha de Pitácio Pessoa, conhecido e tudo mais. Beleza? O que tinha na pauta? O que tinha na plataforma eleitoral da Aliança Liberal? A pauta de incentivar a produção nacional. Pessoal, é interessante aqui porque essa ideia vai levar em muitos oligarquias, que nesse caso, oligarquias dissidentes, que não faziam parte e não tinham um apoio muito forte por parte do governo federal a apoiarem essas ideias. Ou seja, a pauta é incentivar a produção em todo, não excluindo o café. Sim, o café seria produzido, mas não teria uma atenção tão grande como é. Então, incentivo à produção nacional. Entre outras coisas, temos vista de direitos sociais e principalmente o caso das leis trabalhistas. Só que, nesse ambiente de eleição, você observa o quê? Internacionalmente, a crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o crack, a superprodução. O que você observa? O preço do café cai de uma hora para outra. Você observa cafeicultores, fazendeiros que tinham fazendo empréstimo, fazem mais empréstimo, ficam falidos. Ok? E nesse caso, você observa um desentendimento entre Washington Luiz e alguns cafeicultores. Que nesse caso, cafeicultores observavam que Washington Luiz deveria apoiar a valorização com empréstimos pelo Banco do Brasil, entre outras coisas mais. Mas você já observa um desentendimento entre algumas oligarquias cafeeiras com Washington Luiz. As eleições, a roubalheira de ambas as partes, vitória de quem? Quem roubou mais? Júlio Prestes. Só que Júlio Prestes ganha, mas não leva. A dita geração de 1907. E nesse caso aqui você tem caras como Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, o próprio João Neves, Getúlio Vargas, por parte de mineiros nós temos aí o Virgínio de Meia Franco, o Francisco de Campos, e entre outros. Por que geração de 1907? São políticos jovens que estavam formando nessa década. E eram políticos com mentalidades diferentes. Esses políticos se aproximam aos militares nesse caso aqui, revoltosos, né, indignados, e que queriam logo o fim desse troço, mas só que, nesse caso, não teriam apoio e suas revoluções foram malogradas. Esses políticos jovens também se aproximam desses militares. E nesse caso você observa uma grande força sendo montada. E ainda mais, oligarquias
cafeicultores, há uma cisão dentro do próprio Partido Republicano Paulista, que vai apoiar essa revolução. Dentro de Minas Gerais, algumas pessoas do Belo Horizonte não vão estar contra essa revolução, mas você observa aí dentro das partes, pessoas que apoiam e outras que não apoiam. Mas você observa o apoio de políticos, o apoio de algumas oligarquias e o apoio de militares, ok? Mas só que faltava alguma coisa. Faltava uma desculpa. E o estopim foi o quê? A morte de João Pessoa. João Pessoa vai para a cidade dos pés juntos. O que acontece? É o que precisavam esses políticos e militares, essas pessoas que queriam dar o golpe. Você tem a marcha para o Rio de Janeiro. Nesse caso, você observa Góes Monteiro, você observa nomes como Góes Monteiro, Getúlio Vargas e o símbolo, que o pessoal amarra os cavalos no obelisco no Rio de Janeiro. E o que acontece? Getúlio Vargas entra no poder. Não falaremos na nossa próxima aula ainda sobre Getúlio Vargas. Na nossa próxima aula falaremos um panorama geral dessa primeira república, na parte, vamos dizer, econômica, na parte do coronelismo e entre outras partes, como o Jack Estripador. Nosso curso de história completo vai sobre partes. Beleza, pessoal? Um abraço.